Olá, mais uma vez estamos aqui para nossa teleaula e o tema de hoje é potenciação de números inteiros. As potências de números inteiros, elas são definidas da mesma maneira que as potências de números naturais que você já teve contato no sexto ano. Para quaisquer números inteiros, A e N, com N maior do que 1, nós definimos desta maneira. A elevado a N é o produto de N fatores iguais a 1. Isso quer dizer que o N, que é o expoente, ele nos indica quantas vezes a base será multiplicada. Nós temos aí a potência AN, onde N é o expoente, A é a base e A elevado a N é a potência. Perfeito? Continuando, nós temos aí um exemplo. 2 negativo elevado ao cubo. O 2 negativo é a base. O 3 é o expoente. Então, o 3 que vai nos indicar quantas vezes a base vai ser multiplicada. E, neste caso, ela será multiplicada 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E aí você aplica a regra de sinais. Negativo vezes negativo, positivo. E positivo vezes negativo, negativo. E logo nós teremos como resultado 8 negativo. E agora nós vamos dar um outro exemplo quando a base é negativa e o expoente for par. No caso, nós temos aí 5 negativo elevado a 4. Como o 4 é o expoente, é ele que vai nos indicar que a base 5 negativo vai ser multiplicada 4 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Como nós temos uma base negativa, um expoente par, nós teremos como resultado um número positivo. Se você se esquecer desta regrinha, basta você aplicar a regra de sinais passo a passo. Veja agora quando as potências têm o expoente igual a 1. Para todo número inteiro A, nós definimos que A elevado a 1 sempre será igual a A. Se o A é 8, 8 elevado a 1 é igual a 8. Se o A é 0, A elevado a 1 é igual a 0. Se a base é negativa, 12 negativo elevado a 1, o resultado será 12 negativo. Agora, quanto às potências com expoente 0, o que nós podemos definir? Vamos ver um exemplo. Eu tenho 3 elevado a 4. Que é igual a 81, porque nós vamos multiplicar o 3 4 vezes. Não confundam, porque tem muitas pessoas que multiplicam base vezes expoente. 3 vezes 4, 12. Não, o expoente ele vai nos indicar quantas vezes a base será multiplicada. Eu não multiplico base vezes expoente. 3 ao cubo significa que é 3 vezes 3 vezes 3, que temos como resultado 27. 3 ao quadrado igual a 9. 3 elevado à primeira potência, como vimos a definição anteriormente, igual a 3, porque todo número elevado a 1 é igual à própria base. E quanto será 3 elevado a 0? Esse exemplo ele nos sugere qual deve ser o resultado de 3 elevado a 0. Observe que de cima para baixo, os resultados estão sendo divididos por 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E, naturalmente, 3 dividido por 3, nós vamos ter como resultado 1. Então, nós concluímos que 3 elevado a 0 é igual a 1. Nós também podemos usar esse mesmo raciocínio para outras bases, exceto 0, porque nós não podemos definir que 0 elevado a 0 é igual a 1. Vamos ver um exemplo usando a base 5 negativo. Poderia ser outra base qualquer, mas optamos pela base 5 negativo. 5 negativo elevado à quarta, veja que a base é negativa, o expoente é par, o resultado é positivo. 5 negativo elevado ao cubo, eu tenho aqui 125 negativo, expoente ímpar. 5 ao quadrado, base negativa 25, 5 negativo elevado à primeira potência igual a 5 negativo, e 5 elevado a 0, 5 negativo elevado a 0.
Então os resultados aqui estão sendo divididos por 5 negativo. Quando eu divido um número positivo por um negativo, eu tenho um número negativo. Então 625, que é positivo, porque não há necessidade de colocarmos o sinal positivo. Dividido por 5 negativo, eu tenho 125 negativo. 125 negativo dividido por 5 negativo, tenho 25 positivo. 25 positivo dividido por 5 negativo, 5 negativo. E 5 negativo dividido por 5 negativo, continuando assim, nós teremos que 5 negativo elevado a zero é igual a 1. Então, para todo número inteiro, A com A diferente de zero, ou seja, a base não pode ser zero, e nós definimos que qualquer número elevado a zero sempre será igual a 1. Lembrando que tem que ser diferente de zero. Quando a base de uma potência é um número negativo, o resultado ele pode ser positivo ou negativo, como nós já demos alguns exemplos a respeito. Aqui eu tenho uma base negativa e perceba que o expoente é ímpar. Então, sempre quando a base for negativa e o expoente for ímpar, nós teremos um resultado negativo. E quando a base for negativa e o expoente par, o resultado será positivo. Isso quando a base for negativa. Perfeito? Se o expoente é 2, ou seja, a base está elevada ao quadrado, o resultado nunca será negativo. 3 negativo ao quadrado significa que é 3 negativo vezes 3 negativo, e negativo vezes negativo nós temos como resultado positivo. O produto de dois números negativos sempre será um número positivo. Agora, quando a base é um número negativo, ele deve vir escrito entre parênteses. Perceba por quê. Quando não escrevemos os parênteses, o sinal negativo ele é aplicado ao resultado da potenciação. 6 negativo ao quadrado significa que aí ele está entre parênteses. Eu estou multiplicando o 6 negativo pelo 6 negativo, que eu tenho como resultado 36 positivo. Agora, eu tenho o oposto de 6 ao quadrado, que eu posso representar desta forma. O oposto de 6 ao quadrado. E o oposto de 6 ao quadrado significa o oposto de 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é 36. E o oposto de 36 é 36 negativo. Então, perceba que, quando a base é um número negativo, ela deve estar escrita entre parênteses, porque senão nós temos resultados diferentes. E aí você pode perceber pelo exemplo dado. Muito cuidado com esta situação. Obrigado e até a nossa próxima teleaula, onde nós trataremos da raiz quadrada de números inteiros. Tchau, tchau.